Olá, pessoal! Estreando hoje a segunda temporada do nosso querido Beleza na Lata, que está totalmente reformulado, com muita novidade, não só novidade das atualizações na área de estética, beleza e saúde de forma geral, mas também de forma muito técnica. Eu, doutora Cristiane Sonsini, estou aqui com ela, doutora Gisela Garcia. Gi, o que promete essa segunda temporada? Oi, gente, prazer estar aqui mais uma vez, viu? É uma temporada um pouco mais técnica agora, né, Cris? Sim. A gente percebeu que as pessoas gostam de uma informação de qualidade e mais técnica, né? Tiram dúvidas com a gente, esses profissionais, ou estudantes que estão querendo mais informações e atualizações. Então, a gente vai vir agora, claro que o público que já era o anterior, que nos acompanha, vai continuar entendendo o que a gente vai falar, e se tiver dúvida a gente vai responder também, mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais o que a gente quer passar de novidades na área de estética aplicada. E nesse episódio, para essa estreia de conteúdo de qualidade, nós trouxemos o Dr. Rodolfo. Pessoal, o Dr. Rodolfo, farmacêutico, tem várias pós-graduações, mas dentre elas ele é doutorando no departamento de farmácia aqui da USP de Ribeirão Preto. Ele também, ele criou, ele implantou, e na verdade ele é um fundador, pronto, e não, né? A gente estava conversando aqui sobre uma startup que é o Obicá. Doutor Rodolfo, seja muito bem-vindo. Obrigada, viu, doutor Rodolfo? Obrigado, Cris. Obrigado, Gi, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E eu fico muito grato poder contribuir para a formação dos profissionais da área. Muito importante. Então, estamos abertos. O que podemos discutir hoje, conversar, contribuir na formação de todos, principalmente para trazer o melhor atendimento para os pacientes. A gente recebeu bastante dúvidas sobre os profissionais e a gente nota na prática clínica, nas redes sociais que as pessoas chegam até nós, sobre a dificuldade de o que eu devo prescrever após procedimentos estéticos. Então, a gente tem duas grandes instâncias dentro dos procedimentos estéticos, aqueles que inflamam e os que não inflamam tanto. E nesse sentido, quando o paciente termina um procedimento estético, não é raro ele virar para o profissional e questionar: doutora, o que eu faço agora? Eu passo o que na minha pele? O que pode ou não realizar? Então, esse episódio ele é bem focado para esta questão do que pode ou não ser prescrito, aplicado, utilizado após procedimentos estéticos. Quando a gente fala de procedimento estético inflamatório, Gi, do ponto de vista da cosmetologia, o que a gente pode prestar atenção? A gente deve tomar muito cuidado com os pós-procedimentos, porque a gente pode ter um bom resultado ou uma piora nesse resultado. Né? Quando a gente fala de procedimento inflamatório, a gente quer modular essa inflamação e não causar uma inflamação maior ainda em cima e ter o que a gente tem depois, que é uma lesão pós-inflamatória, como manchas e tudo mais, né? Ou mesmo uma cicatriz pós-inflamatória, que pode acontecer, né? E a gente pode depois dar alguns exemplos de procedimentos que são mais inflamatórios. É claro que na grande maioria a gente tem uma inflamação, mas a gente fala que é uma inflamação controlada, né? Então, tudo que a gente for fazer pós-procedimento, a gente tem que ter essa mão de segurar um pouco mais a inflamação, sem que a gente tenha os efeitos ruins dessa inflamação, vamos dizer assim. Os procedimentos que mais inflamam a pele, dentre eles nós temos o peeling químico, peeling de diamante, peeling ultrassônico, até os próprios lasers LEDs, luz pulsada, realizados aí de média potência. E nós temos também aqueles minimamente invasivos, onde a gente tem pertuito de pele, não esquecendo do microagulhamento. Então, tudo que inflamar a pele que você realizar no seu paciente no consultório é importantíssimo para
prevenir e evitar efeito adverso e intercorrência, mas também para a obtenção de melhores resultados. Doutor, qual seria o pilar, assim, para pensando em modular essa inflamação, que muitas vezes ela é intencional, ou seja, precisamos da inflamação para estímulo de colágeno, elastina, ácido hialurônico, uma pele bonita, redução de rugas, flacidez, cicatriz de acne. Mas essa inflamação, como a doutora Gisela falou, pode causar danos. O que nós podemos pensar para modular ou reduzir essa inflamação no ponto de vista de prescrição após um procedimento estético? Esse questionamento ele é muito recorrente porque os procedimentos são inflamatórios. Então, nós precisamos modular essa inflamação. Uma boa estratégia é nós combinarmos ativos com esse objetivo de modular essa inflamação. E aí, nós temos que entender qual o princípio, o mecanismo de ação dos ativos. Tá? Hoje nós temos uma gama de ativos que vão ali para eficácia clínica, pensando em efeito de hidratação, antioxidante, estímulo de síntese de colágeno. Mas pensando nesse contexto de inflamação, nós precisamos hidratar a pele desse paciente, que parte desses procedimentos também geram ali um estresse que vai aumentar a perda de água. E isso acaba sendo mais estressante para a pele desse paciente. E por outro lado também, o que é o estresse da pele? O que nós temos gerado nesse ambiente? Radicais livres. Então nós temos que utilizar muito bem as ferramentas de ativos, que são ativos antioxidantes, que ali modulam e reduzem esse estresse oxidativo. Temos ativos hoje também que vão mais além de serem antioxidantes, que, por exemplo, eles conseguem ali modular fatores pró-inflamatórios, anti-inflamatórios, e um grande exemplo para esse tipo de aplicação são as bases de cúrcuma. Hoje nós temos um ativo excelente para esse tipo de modulação, que é o Tormeriazen. Tá? Vocês podem, então, encontrar nas prescrições, lembrando que aqui a gente está discutindo um pouco de prescrição magistral. Nós temos as duas vertentes, né? Dos industriais, que é aquele produto que já vem com os ativos, já a combinação de formulação. Se eu vou trabalhar com essa vertente com o meu paciente, eu vou trabalhar com uma formulação que tem antioxidante na composição. Agora, se eu posso ir para a área magistral, como eu comentei, temos o Tormeriazen. É um ativo referência, acredito que tem em todo o Brasil como um todo, mas vocês como os prescritores podem ali trabalhar com essa substituição. Então, eu entrei em contato com a farmácia de manipulação, vi ali que ela tem dentro do portfólio dela um ativo que é a base de cúrcuma. A cúrcuma é um agente antioxidante e anti-inflamatório, então a gente pode adicionar esse ativo na formulação. Quando nós pensamos, por exemplo, no caso do Tormeriazen, e é até uma matéria-prima interessante, que ela tem um apelo assim, comercial de corticoide-like. Por quê? Atua como um corticoide, mas não é um corticoide. Então, você ali tira aqueles efeitos adversos da prescrição de um corticoide. O Tormeriazen, por exemplo, nós trabalhamos entre 0,5% a 1% nas formulações. O que nós temos que ter nessa formulação, então, para o paciente, para reduzir esse estresse oxidativo? Agentes de hidratação e agentes antioxidantes. A cúrcuma é um excelente exemplo. Se é uma pele que não está tão sensibilizada, nós podemos ir também para a prescrição do própolis, por exemplo, que é um agente antioxidante e anti-inflamatório. Ou podemos ir para os mais clássicos e universais, como vitamina C e seus derivados, as bases de licopeno, beta-carotenos, que são ali agentes que vão reduzir esse estresse oxidativo. Então, uma boa estratégia é ter um agente antioxidante nessa formulação, se possível, combinar ativos. O que é muito interessante, tem alguns dados em literaturas que comparam, às vezes, o efeito do ativo isolado ou ativo combinado com outro ativo, só que reduzindo a concentração de ambos. A combinação com uma baixa concentração tende a ter um efeito melhor do que um único ativo numa alta concentração, porque nós temos ali algo que é conhecido como efeito sinérgico. E isso traz benefício para o nosso paciente. Então, os dois pilares, ao meu ver, principais são a utilização de um agente antioxidante e também a utilização de um agente de hidratação. Esse agente de hidratação nós vamos avaliar de acordo com o tipo de pele do nosso paciente. Tá? Se é uma pele que eu posso trabalhar, por exemplo, com óleos, seja, por exemplo, um óleo de rosa mosqueta, que é antioxidante e também é hidratante. Ou um óleo de semente de uva, que é antioxidante e também hidratante. Ou então, totalmente hidratante, como um óleo de amêndoa, um óleo de semente de algodão, podemos trabalhar com os óleos.
Agora, se a pele do meu paciente não permite esse tipo de prescrição, nós vamos para os hidratantes ali de base aquosa, como, por exemplo, um extrato glicólico de aloe vera, um extrato glicólico de aveia, extratos secos de aveia, de aloe vera, entre outros agentes ali hidratantes. Um ativo bem interessante também, só que eu sugiro a prescrição dele no período noturno, numa concentração mais elevada, é o pantenol, por exemplo. Ele é um excelente hidratante, porém, se eu passar ali de 3% numa formulação, meu paciente vai utilizar o produto, ele vai sair com aquele brilho na pele. O pessoal até falava, parece óleo, tá? Primeiro ponto, tá? O pantenol não é um agente que aumenta a oleosidade da pele, mas ele causa esse aspecto. Então, isso acaba incomodando do uso durante o dia. Mas no período noturno, a gente pode aumentar essa concentração, que ele tem um excelente poder de hidratação. Então, os pilares são hidratação e agentes antioxidantes. Legal. Dentro de tudo que você está falando, assim, sempre a gente vai pensando em coisas, né? Sim. Uma coisa que eu acho muito interessante se trabalhar, Cris, e eu acho que você deve gostar também bastante, é o preparo da pele. A gente fala hoje em pós-procedimento, mas a gente pode falar também de preparo da pele pré-procedimento. Sim. Por quê? Porque a gente pode falar desses ativos, como ele está falando, que seriam substitutos dos anti-inflamatórios, por exemplo, pré-procedimento para uma pele que pode ter tendência a queloide, a melasma, porque você já está preparando essa pele para receber o procedimento. E não é um anti-inflamatório, porque se a gente usar o anti-inflamatório, aí aquela modulação e a inflamação que a gente quer, a gente não obtém. Então, também tem que ter isso, né? Saber as concentrações e o que vai se trabalhar. Você fala, não, é uma pele com queloide, não pode fazer o procedimento. Pode, claro que tem alguns procedimentos que são contraindicados, mas a grande maioria pode, desde que se prepare a pele e tenha esse pós-procedimento, um ativo como esse, né? E também, Gi, se eu vou realizar um procedimento estético numa pele que ela já tem um distúrbio inflamatório bem declarado, como rosácea, melasma, aí o anti-inflamatório cai bem para preparar para o procedimento, porque às vezes alguns procedimentos estéticos, no caso de doenças inflamatórias, como acne, enfim, ele vem para alguma finalidade, seja despigmentar, seja controlar um pouco promover uma cicatrização melhor, né? Evitar que se tenha muita cicatriz. Então, a gente pode, de repente, só nesses casos, né, Gi, melhorar a pele no sentido de conduzir uma redução de inflamação e depois continuar com essa redução de inflamação. Agora, como você citou, é um paciente que vai fazer bioestimulador de colágeno, é um paciente que vai fazer uma intradermoterapia com cânula, é um paciente que vai fazer uma toxina botulínica. Então, realmente, cuidar mais da hidratação, dos radicais livres pré, não entrar com tanto ativo redutor, modulador de inflamação, e aí entra-se, né, como você falou mesmo, já vi prescrição de corticoide pós-CO2, por exemplo, né? Eu acho que tira muito o efeito do que a gente quer, porque aí você não modula, você bloqueia. E eu já vi esse tipo de prescrição. Então, não é legal. Então, tem que saber que a gente só quer modular e a gente não quer bloquear, né? Isso é muito interessante. Dentro dessa prescrição que você passou, eu achei completíssima, assim, sem contraindicação. Sim. E aí você vai mudar a base, por exemplo, você quer uma base um pouco mais hidratante quando manipulado, que eu acho que pós-procedimento é interessante se manipular, né? Se utilizar a manipulação, a prescrição mesmo de um manipulado. Mas se tiver já um produto, a pessoa quer trabalhar já com uma linha, não quer mandar prescrever, você conseguiu explicar muito bem o que é importante ter dentro dessa composição. Foi muito legal, assim. É um tripé, né? Ele apresentou pra gente, acho que o tripé básico para todo prescritor do que não pode faltar na prescrição pós-procedimento. Né, exatamente. Gente? Isso não só dentro do que inflama, né, na verdade. É claro que se a pessoa estiver fazendo um procedimento de peeling, aí o peeling descama, então você vai ter que ter um períodozinho que você não vai passar muita coisa, né? Mas eu noto que até quando eu faço o bioestimulador, os Uteras, né, não, que não tenha pertuito tudo,
eu sinto que a minha pele passa a ficar um pouco mais oleosa, porque você nota que tem uma informação, a pessoa que recebe e vai para casa não nota que inflama nada, sente um doloridinho, às vezes, porque pega numa região mais... e numa região você pega mais próximo ao osso e tudo dói um pouco, mas é a única coisa que nota. Então, você nota que alguns procedimentos, por mais que você não tenha uma lesão de pele, como você tem às vezes o CO2 descama um pouquinho, um peeling um pouco mais agressivo, você tem essa inflamação, você nota isso, porque a glândula sebácea fala, opa, mexeu comigo, porque a glândula sebácea e melanócito, ela é assim, são né? células bem... Por isso que são celulares, né? Não são celulos. Mexeu comigo, opa, tô aqui. Então, a gente nota muito isso. Em pele oleosa, a gente poderia tentar controlar um pouquinho a oleosidade, não usando bases muito oleosas, como você falou. Então, não coloca óleo. Sim. Aí coloca uma base, um veículo mais... que matifica um pouquinho. Isso, no aspecto de gel, no máximo um gel creme. Um gel creme. Até nas prescrições, hoje nós temos muitos tipos de base, muitas vezes vinculadas a nomes comerciais. Temos base Lessigel, base Carbopol. Até em aulas, o que eu sugiro? Vamos falar com o nome farmacotécnico. Então, nós temos 3 tipos grandes de base. Base gel creme e base creme. Base gel, a farmácia em si vai usar algum polímero para essa formulação. E aí você não precisa se preocupar em qual é esse polímero. Por quê? Polímero, ele não vai ter na composição óleo. Naturalmente, eles não se misturam, então não consigo incorporar um óleo nessa formulação. Tá? Alguns farmacotecnicos podem dizer assim, a gente consegue, mas você está forçando muito a formulação. Mas, a grosso modo, pensando na prescrição, ideal trabalhar com o termo base gel, que vai ser utilizado um polímero sem a presença de óleo. Uma base gel creme, que o próprio nome diz, ela é uma mistura de um gel com um creme. Então, eu tenho os polímeros, tem um pouco de óleo também. Muitas vezes esse óleo ou para ajudar na hidratação da pele ou para ajudar na solubilidade de algum ativo. E a base creme, que ela é totalmente incorporada de óleo, porque eu vou ter uma alta concentração ali de agentes graxos. Então, a gente pode trabalhar com essa nomenclatura, associando com os ativos, que facilitem-se na hora da prescrição, tanto para você, prescritor, como também para a farmácia no entendimento. Porque às vezes eles podem substituir e você não estava desejando aquele aspecto de formulação. Essa foi uma dica para o prescritor muito importante, porque daí, entendendo que base é essa, a gente consegue associar o tipo de pele do meu paciente e acertar mais na base que vai receber esses princípios ativos, né? E com relação a fator de crescimento, qual é o seu entendimento do fator de crescimento sendo incorporado, é assim que se fala? Sim. Sendo incorporado numa formulação após procedimento estético? Um procedimento que compromete função barreira, por exemplo, Clis? Pode ser. Porque assim, até parte do meu mestrado foi sobre penetração de ativos. A pele por si só ela é íntegra. Se eu estou fazendo um procedimento que compromete essa função barreira, eu estou facilitando a entrada de qualquer agente ali. Então, a base ela não passa a ser um fator determinante em relação a essa penetração do ativo. Agora, quando eu estou trabalhando com um procedimento que não promove uma injúria, vamos dizer, sobre toda a face, então minha pele está íntegra ainda. Então, eu vou ter uma dificuldade de penetração desse ativo. Nesse caso, o que eu sugiro? Se esse fator de crescimento está indicado com alguma base associada, seguir essa base associada, porque provavelmente essa base vai ajudar na penetração desse tipo de ativo. Tá? Então, isso é importante a gente deixar separado. Agora, se esse ingrediente, se esse fator de crescimento não tiver ali uma restrição de base, isso implica que ele tem uma facilidade de penetração, porque provavelmente esse fator de crescimento tem algum outro ingrediente na sua mistura que facilita essa penetração também, tá? Para efeito superficial, se pensando nos fatores de crescimento, grande parte deles são peptídeos. Ou são proteínas em si complexas, de terceiro ou quaternárias. Aí eu tenho uma dificuldade de penetração. Então, um procedimento mais invasivo que comprometa a função barreira pode facilitar a penetração desse ativo. Até por isso nós temos aquela vertente de skin drug delivery, que é essa entrega facilitada de ativos. Hoje, quando a gente faz um microagulhamento, nós já temos na indústria
as mesclas e os ativos para fazer esse drug delivery, mas a indústria já preparou formulações para que nós possamos. Eles usam o termo selar a pele, mas nada mais é do que ter mais uma etapa onde a gente aplica um produto de tratamento com fator de crescimento, recuperação de barreira, mais próprio para usar quando a barreira da pele não está íntegra. Né? Eu gosto bastante do fator de crescimento, porque eu acho que é uma ajuda, né? Estando íntegra ou não, eu noto uma ajuda muito grande para o organismo, para se refazer, para que eu tenha a síntese de colágeno, elastina, uma matriz celular sendo diferenciada, gosto bastante. E outra questão que eu faço uma reflexão dentro dessa prescrição, já vi muita palestra sua sobre microbiota cutânea. Estudei microbiota cutânea por sua causa. Aliás. Que honra. Diga-se de passagem, fui estudar microbiota e aprendi o que era a microbiota cutânea contigo. E notei que existem alguns biossacarídeos e outras substâncias que agora é cereja do bolo, né? Que podem estar contidas aí na formulação após procedimento. Quais seriam esses ativos, a função deles no pós-procedimento? Principalmente essa modulação da microbiota. Quando nós pensamos nesses agentes tópicos, tá? E a gente tem que separar até muito bem, porque todo agente tópico que modula a microbiota, na verdade, ele é praticamente um prebiótico. Um paralelo que nós trabalhamos na alimentação. Então, ele vai ser ali uma substância que favorece o crescimento desse micro-organismo benéfico ou comensal, vamos dizer, impedindo ali o crescimento de micro-organismos patogênicos. Dentre esses, o que nós temos hoje? As beta-glucanas tópicas. E aí a gente não precisa atentar uma marca específica, porque nós temos uma variedade no mercado. Tá? E prebióticos que são a base, por exemplo, de frutólico-sacarídeos, como o Prebilinfrose, que é a partir da frutóligo-sacarídeo. A fosa, igual nós fazemos em ingestão oral, só que aplicada topicamente. Tá? Então, são basicamente prebióticos que vão favorecer o desenvolvimento desses micro-organismos benéficos ou comensais. Um ponto importante, hoje nós não temos ainda de forma, vamos dizer assim, real, um agente probiótico tópico. Por quê? Isso implica eu ter um micro-organismo na formulação. Isso também vai de uma forma controversa a uma formulação cosmética, porque na formulação cosmética eu tenho conservante para que não ocorra o crescimento de micro-organismos. Tá? Então, nós temos muitas vezes um apelo comercial de probiótico-like, ou seja, ativos que atuariam como se um probiótico estivesse ali presente, mas não necessariamente ainda é um micro-organismo. E se tiver o micro-organismo, quando nós vamos avaliar, provavelmente ele já está inativo, vamos dizer, morto, e aí ele passa a funcionar como um prebiótico. Da porque mesma forma. Parte daquelas substâncias ali no micro-organismo também favorecem o crescimento de outros micro-organismos benéficos da pele, tá? Mas muito difícil a gente ter um cosmético com um micro-organismo vivo ali, porque isso foge do princípio da estabilidade de um cosmético. Senão a gente teria que guardar nosso cosmético na geladeira, isso igual nós fizemos com... Poderíamos lançar. Põe na geladeira, põe na máscara, põe no rosto. Mas aí a gente cai na contradição do brasileiro, que deixa o cosmético dentro do carro, imagina. É verdade. Dentro do carro, e aí a gente já gravou aqui, né? Mão no pote. Eu gostaria muito da gente deixar claro um prescritor, quando decide realmente qual é a formulação para aquele paciente. Como ele pode escrever em qual embalagem ele quer, isso é possível? Em qual embalagem ele precisa que seja feito, entregue para o paciente essa prescrição? A gente pode colocar um adendo no fim da prescrição, pós ali a indicação de uso. O que seria esse adendo? Por exemplo, condicionar embalagem PAMP, que isso é uma embalagem fechada. Ocorre muitas vezes hoje pote, mas para produtos de alta gramatura, às vezes 200 gramas, 300 gramas, quando nós prescrevemos. A gente pode colocar como indicação na receita em si, na indicação de prescrição, para que seja condicionado em bisnagas, porque isso evita com que o nosso paciente ali coloque a mão dentro do produto, né? É possível colocar assim, tá? Não é um problema. Por isso que eu sempre digo em aula também, ter uma forma de manipulação parceira.
Você pode trabalhar ali de forma personalizada com essa farmácia, entendendo melhor o que ela tem de portfólio de embalagem, de ativos. Isso vai facilitar muito a aderência do seu paciente ao tratamento proposto. É muito interessante ele falar isso, porque muitas vezes a farmácia de manipulação não tem o ativo necessário que você quer. Então, você faz a prescrição, depois o paciente te liga, fala, olha, eu não estou encontrando a farmácia que tem esse ativo. Não tem nenhum ativo. Não tem os ativos. Porque a gente estuda as tecnologias, eles têm que comprar uma quantidade X, principalmente se for um ativo novo e a gente quer sempre trazer novidades. E aí, essa farmácia de manipulação não tem, porque não tem pedido para aquilo. É compreensível, né? Então, se você trabalhar com a parceira, você já sabe que ela tem esses ativos. Não precisa ficar o paciente recorrendo a você toda vez, falando, olha, essa não tem. Mas existe aquela sensação de que se você indica uma farmácia parceira, você recebe alguma coisa por isso. Do paciente pensar isso, o paciente disse que... Então, tem algumas pessoas que não gostam de prescrever farmácia de manipulação. E isso é triste, porque o resultado é muito melhor quando manipulado. Então, se você está na mão de um profissional, né, que realmente trabalha direitinho... Eu indico. Eu indico as farmácias parceiras. E não só indico as farmácias parceiras, mas quando tem farmácia que às vezes eu desconheço o trabalho, eu acho muito legal que às vezes o paciente já está lá naquela farmácia há muito tempo e é farmácia do bairro, né? Eu comecei a conhecer muita farmácia porque eles têm o hábito agora de entrar em contato com um profissional dizendo, olha, eu não tenho esse ativo que a senhora pediu, mas eu tenho essa e essa e essa possibilidade de substituição. Qual pode ser? Eu gostei disso. Isso também. É legal. Gostei dessa atitude. O que pode se fazer também é indicar mais de uma. É o que eu faço, principalmente nas aulas. Eu indico na média de 3 a 4. Sim. Então, para não ter problema. Já fica, né? Fica claro. Já fica claro que não tem muito isso, né? Tem conflito de interesse. Existe isso, tá, gente? Se é real ou não, eu não sei. Porque eu não recebi nada nunca. Porém, pode ser que exista. Né? Nada surge por acaso, mas... E quando a gente fala de pós-procedimento, lá na rotina clínica, o que eu noto é assim, a pessoa até investe em algo do tipo sérum, creme, gel creme. Ok. Daí, ela quer usar o filtro solar que ela já tem na casa dela. Doutor, qual é a preocupação quando eu falo de filtro solar após procedimento, estando ou não a pele com redução de barreira? Redução de barreira, a nossa preocupação é muito maior, né? Mas teria uma dica para o profissional recomendar um filtro solar que seria adequado na sua visão após procedimento estético? Nós temos que ir para aquelas formulações hipoalergênicas, para peles sensíveis. Então, eu trabalho com prescrições de filtros, aí no caso, principalmente os industriais. Tá? É possível também com a farmácia de manipulação, só que nós temos uma facilidade e amplitude de oferta em relação aos industriais para filtros solares. Tá? A gente trabalha, então, com aqueles que são indicados para peles sensíveis, ou que tenham ali como apelo no rótulo hipoalergênico, testado, dermatologicamente testado. Isso nos resguarda após essa... indicação para pós-procedimento. É moda agora que os pacientes, eles têm comprado um filtro solar que já seja multiuso. Na verdade, ele quer até maquiagem que já venha com filtro, né? Então, me preocupa a questão da cor, filtro solar que já seja clareador, com princípios ativos clareadores, que podem ser mais irritantes. Penso até, doutor, na questão do filtro solar químico, logo imediatamente, não no dia, né, mas no dia que segue, né, no dia seguinte, por exemplo, um microagulhamento, eu fico preocupada se esse filtro solar poderia causar uma irritabilidade ou aumentar o processo, uma possibilidade de alergia. Existe, né? Existe, mas isso o que contribui também para isso, Cris, é muito a base que está incorporado ali, os ativos que têm a função de filtro solar, né? A gente pensa em outros químicos, temos a avobenzona, a benzofenona, que são ali ingredientes que protegem a pele da exposição solar. Basicamente, absorve essa radiação e emite de volta para o ambiente.
Naturalmente, qual que é o princípio de filtro solar? Ele tem que ter feito barreira, ele não pode penetrar. Porque para promover proteção solar, ele tem que estar na superfície da pele. Só que a gente acaba tendo um pouco de penetração de ativos, principalmente porque esses filtros, eles são de baixo peso molecular, então isso facilitaria a penetração. Mas não é uma contraindicação, eu preciso utilizar ainda o filtro solar, é importante. Sim. Mas nesse caso, pós-procedimento, nós podemos ainda proteger o paciente pensando em filtros solares que são para peles sensíveis ou que tenham ali no rótulo esse termo hipoalergênico ou dermatologicamente testado. Por quê? A base em si vai contribuir para que eu evite essa inflamação que o filtro possa promover na pele, entendeu? Então, ela é um agente protetor, porque ela vai tentar sempre manter esse filtro na superfície, ao invés desse filtro penetrar na nossa pele. Tá. Então, ela favorece essa interação do filtro com a base, ao invés do filtro com a pele. Então, não chega a precisar mudar e prescrever um filtro solar físico, por exemplo? Não, e ao meu ver, isso pode às vezes trazer mais irritação para o paciente ou físico, porque ele é à base de mineral. E depois, no processo de retirar esse filtro mineral, naturalmente seu paciente vai forçar muito a pele na hora de retirar. E isso pode acabar agredindo mais a pele. Eu ia falar exatamente isso. A retirada dele é mais difícil. Né? A textura dele é mais pesada. Vamos pensar um filtro físico, minâncora. Que tem Deus, óxido pra caramba. Imagina retirar a minâncora, paralelo, tá? Assim, de forma mais útil. Você tá estressando na hora de retirar esse produto da pele. Tá. E uma outra coisa que eu acho importante falar também, a limpeza, eu sempre falo de limpeza, né? A questão da limpeza, se é uma pele sensibilizada, utilizar um produto para pele sensível. Sim. Também, sabonete já que a gente está hipoalergênico. falando de sabonete hipoalergênico para pele sensível. E uma outra coisa é evitar usar um protetor solar que você já tem há muito tempo em casa, por exemplo. Deixou no carro. Foi para a piscina, foi para lá, para cá, foi para a praia, usou na praia, contaminou a mão e ele pode estar contaminado. Não é? Porque, às vezes, o calor atrapalha um pouquinho a função do conservante, porque ele foi testado para uma certa temperatura. Então, você não sabe como é que está aquele produto com relação à contaminação. Numa pele íntegra, toca o barco, ele vai bem. Agora, numa pele sensibilizada, tudo fica um pouco diferente, né? Então, tem que prestar atenção. E não usar sabonete para higienizar a pele que contenha peelings químicos, né? Porque eu fiz um procedimento estético, agredi a pele, aí o paciente, porque tem alguns sabonetes agora, Gi, que eles estão com concentrações de ácido mais altas. Eu estou preocupada com isso, doutor, porque as pessoas estão vindo no consultório, eu sempre pergunto, me mostra uma foto do que você tem, aí o paciente deita, vai recebendo o procedimento, enquanto algum familiar vai mandando no WhatsApp, é moderno hoje, né? No WhatsApp as fotos do que tem, do que ele está usando em casa, porque às vezes não sabe direito contar. E eu fico preocupada com a concentração dos ácidos que algumas indústrias estão ofertando aí para os pacientes e eles compram por conta própria e começam a utilizar, né? Então, como poderia ser, então, esse sabonete? Novamente, nós temos que ir pensando nos industriais, que o apelo do produto seja para pele sensível, porque naturalmente nós vamos ter ali na composição um sabão, que é mais suave. Tanto que vai ser um sabão que nem vai espumar tanto. Geralmente, aquele sabão que mais espuma é o mais agressivo para a pele. Sim. Porque isso é uma coisa cultural nossa também, que para limpar tem que espumar, mas não necessariamente, tá? Então, industrial, ir para um sabonete hipoalergênico, que tenha o dermatologicamente testado, e evitar aqueles sabonetes, por exemplo, que são para pele acneica e oleosa, porque ele vai ter ali ingredientes que acabam facilitando mais essa descamação. E aí, o ressecamento da pele, o ressecamento, né? que aí pode levar a aumentar essa agressão da pele. Isso nos industriais. No manipulado, a gente pode se resguardar colocando na formulação sabonete base hipoalergênico ou sabonete base para peles sensíveis. Por quê? Lá eles vão utilizar um tensoativo, um surfactante, menos agressivo para a pele do que geralmente é o padrão que a gente utiliza no dia a dia. Tá? Porque no dia a dia com a pele íntegra a gente precisa ali de uma ação surfactante maior para retirar a oleosidade em si. Mas um pós-procedimento realmente que a pele está irritada, nós vamos para essa vertente dos hipoalergênicos. E pode comprar hoje, tem pequenininho, não precisa comprar nada grande. Menor, né? Uma embalagem pequena e isso é fácil de se conseguir.
né? Isso a gente está falando para peles sensibilizadas, mas quando a gente falar de um procedimento que não sensibiliza, nem tira a barreira cutânea, não sensibiliza nada, como a gente estava falando antes, por exemplo, um bioestimulador de colágeno, pode usar o sabonete já da rotina. Né? E aí, o que pode ser que a gente mude um pouquinho da prescrição que a gente está falando anteriormente, a gente pode colocar um retinol-like, que era o que a gente estava comentando um pouquinho de bastidor. Rendeu aqui. E o que eu gosto, e a gente estava falando, ele até gosta e vai explicar até melhor que eu, que a gente tem que fazer essa massagem facial e a gente pode usar, por exemplo, eu indico muito um óleo que tenha o bakuchiol, porque ele vai fazer com que se escorregue ou uma pedrinha ou uma guaxá, ou a própria mão, você tenha um melhor deslizamento, né, para fazer essa massagem. E aí você já está tratando também, fazendo um estímulo de colágeno e melhorando também a textura dessa pele, já que não tem a perda de barreira cutânea, nem sensibilização da pele, né? Isso. Hoje o bakuchiol, ele é um princípio ativo que tem estudos de eficácia comparada ao retinol, e ele é tão efetivo quanto o retinol. E a grande vantagem em si é que ele não causa aquela irritação como nós temos no retinol, por exemplo. É um ativo que pode ser prescrito. Quando nós vemos em produtos industriais efeito retinol-like, com certeza é o bakuchiol que está na composição dessa formulação. A gente pode trabalhar em média de 0,5% a 1% nas prescrições. E pensando nisso, em relação à massagem, à aplicação, qual que é o grande objetivo disso também? Você está aumentando a amplitude de aplicação, você está tendo uma aplicação uniforme. Por isso, realmente, nós temos que aplicar em toda a superfície, toda a face, massageando, para que eu tenha essa distribuição de forma homogênea do meu ativo sobre toda a face. E também utilizar uma quantidade generosa, tá? Não vamos ficar um produto de 30 gramas durando 90 dias. Isso aí não está adiantando nada. 30 gramas, em média, tem que durar um mês. Sim. Porque a gente tem ali uma noção como se fosse um grão de bico por aplicação. Então, a gente pode usar como referência. E aí, aplicando sobre toda a face, a gente vai ter esse efeito homogêneo do ativo. E não é fotossensibilizante. Não é fotossensibilizante. Isso é o melhor, né? Isso é o pode melhor. passar no dia. Sim, pode ser usado durante o dia. Bem lembrado. É que eu sou muito importante. a psicada em fotossensibilidade. Porque o paciente, muitas vezes, ele tem essa exposição solar. Acho difícil que o paciente consiga fazer uma higienização adequada pela manhã. Às vezes, eles esquecem de limpar o produto que usou à noite, né? Então, acho que mais uma vantagem do retinol-like é essa questão, né? De não ser fotossensibilizante. E lembrando, Gi, que a massagem é obrigatória já do fabricante do bioestimulador. Sim, ela é obrigatória. Né? Então, se a gente o paciente recebe um bioestimulador, obrigatoriamente o profissional tem que orientar de 3 a 5 massagens por 5 minutos diariamente. Então, no mínimo 5 dias. Então, a massagem é obrigatória. E a pele tá dolorida, ali a região tá dolorida. Sensível, muitas vezes entrou a cânula em leque. E imagina fazer a massagem sem ter algo que deslize. Então, eu posso ter atrito, posso ter hiperpigmentação pós-inflamatória, irritar mais a pele pelo próprio atrito. Né? E falando ainda em procedimentos que não continuam com a barreira íntegra, a questão do Botox, também a gente faz o Botox, e aí você vem com um retinol-like desse e trata essas linhas que já estavam marcadas, o resultado fica bem legal melhor, também. Bem Fica melhor. Muito Pois também. Sim. E aí, uma questão que eu acho que vai chegar para o profissional da estética, que é o uso do sabonete de bebê, o famoso J, né? Johnson & Johnson. Eu uso até o shampoo, meu Deus. Então, assim, queria saber a opinião de vocês quando o paciente fala, olha, eu uso o sabonete de bebê, eu uso shampoo de bebê para limpar o rosto. O que é a opinião dos farmacêuticos aqui? Porque, gente, olha só, seu paciente vai falar, os nossos falam isso, né? E aí, o
queria saber a opinião técnica, já que o programa nessa nova temporada é técnica. Acho que vocês têm que ouvir a opinião dos farmacêuticos sobre como é limpar a pele com sabonete de bebê. Eu tenho um pouco de dificuldade quando a pessoa me fala assim, eu uso e é bom e não sei o quê. Então, ela não tá te perguntando, ela tá afirmando. Sim, isso. Eu tenho um pouco de dificuldade de dar essa resposta nesse sentido, quando a pessoa ela não fala, ela afirma. E ela tá te trazendo um negócio assim, olha, eu tô te falando algo fantástico. Então, é um pouco difícil dar essa resposta quando a pessoa te fala isso. Agora, quando perguntam, a questão do sabonete ou shampoo de bebê, na verdade, ele não arde o olho, né? Sim. Então, a única questão importante para mim dentro disso tudo é um sabonete que não arde o olho. Mas é um sabonete, é um shampoo. Não é um produto próprio para esse fim. Sim. Existem coisas melhores, né? Mas aí eu respondo dessa maneira, porque é difícil realmente você estar com uma pessoa que te fala, olha, eu uso, gosto. Não, mas aí você vai dizer assim, olha, mas nesse momento... Se você gosta de usar ele para retirar maquiagem da região dos olhos, porque ele não arde o olho, ok, você vai usar para esse fim. Agora, para o pós-procedimento, você vai usar o que a gente vem falando. Sim. Eu acho que fica de uma forma delicada. Agora, você Suave. senta a pua, vai, ele te passa. Agora, Chutei pro gol. Eu concordo Chutou, totalmente, chutou. tanto que muitos oftalmos prescrevem esse tipo de produto para lavagem dos cílios, quando você está com alguma alteração na região. Mas, quimicamente em si, ele não é o mais recomendado para a nossa pele. Primeiro, por causa do pH da formulação. Ele é um pH bom para a pele do bebê, mas para a nossa não, que é mais ácida. Quando nós temos um sabonete, no nosso caso, que é hipoalergênico ou pH compatível com a nossa pele, pensando em adultos, ele é naturalmente um pouco mais ácido. Esse mais ácido, eu quero dizer, ele é entre 4,5 a 5,5, que é o pH da pele de um adulto, tá? Do bebê, ele vai ser um pouco mais próximo ali de 6, até às vezes o uso constante, dependendo do paciente, isso pode alterar o pH da pele do paciente e isso levar à formação de alguma acne ou de alguma descamação por desequilíbrio da microbiota. Então não é o mais recomendado. A gente trabalharia com essa recomendação em si do sabonete pós-procedimento ou da rotina, se o paciente tem pele oleosa, com ativo ali ácido mais suave, ou com a presença de zinco PCA, ou algum extrato glicólico, às vezes de guaraná, qual outro que tem efeito adstringente? Não me recordo agora, esqueci. Eu gosto de colocar vitamina E também, às vezes, para dar um equilíbrio de hidratação, sem que você tenha carga oleosa. Né? E eu acho que é importante a gente falar da fragrância também. Quando a gente tem uma pele sensibilizada, o ideal é que não se tenha tanta fragrância, ou nem que se tenha. Sim. Mas é o que você está falando. O consumidor, ele gosta de cheiro, ele gosta de espuma. Sensorial, e ele é muito apegado a esse sensorial. Então, tem que explicar, olha, você não vai gostar muito de usar isso nesse momento, porque não vai ter muito cheiro. O hipoalergênico, ele tem menos, né? Então... CeraVe praticamente é cheiro de base. Não tem cheiro praticamente. E isso é segurança, isso é seguro, né? E esses de bebê acaba tendo um cheirinho de bebê. Tem que ter um cheirinho. Também tem isso, né? Então, realmente não é adequado para esse fim. Vamos dizer para esse público. Para esse público. Pós-procedimento, que é o nosso tema aqui. E mesmo no dia a dia, né? Ele tem... Para gente que quer colocar dentro de uma prescrição, não, vamos dizer, de uma rotina. De uma rotina não adequada. Um de outro, às vezes, numa agilidade ali, até tudo na bem. Na região dos olhos, por causa de maquiagem, aí tudo bem, né? É que eu lembrei de uma paciente que eu atendi no domingo, e ela tem a prescrição de um profissional de lavar o rosto pela manhã, na hora do almoço, à tarde e à noite, com sabonete de bebê. E ela fez um microagulhamento e ela me perguntou, posso continuar lavando o rosto manhã, hora do almoço, tarde e noite, com o meu sabonete de bebê e aplicar o meu ácido como eu tenho feito? Eu falei, olha,
seria interessante dar uma pausa. Você vai retomar eticamente, né? Essa rotina, ela foi estabelecida para o seu caso, mas só agora em que você está com a pele aberta, eu usei esse termo, sensibilizada, sem barreira, gostaria que fizesse o uso desse outro sabonetinho aqui 2 a 3 vezes no dia, porque também, não sei a opinião de vocês, mas quanto mais o paciente lava o rosto durante o dia, mais difícil é ele manter a barreira, o equilíbrio do manto hidrolipídico e quiçá, não sei se ele vai conseguir ter essa rotina realmente de... É como você falou, comprou o cosmético, dura mais de mês. Então, às vezes o paciente vai querer pular a etapa. Não usa o dermocosmético, lava o rosto com sabonete, já aplica o filtro, pula o dermocosmético. E a gente preparou com tanto carinho, tanto estudo, a etapa do dermocosmético, que seria tão importante para o tratamento daquele paciente, eu acredito que comprometa um pouco o resultado desse skincare que a gente elabora antes, né? É personalizado, né? Sim, a prescrição, por isso que existe pós-graduação. O doutor, ele é docente da pós em prescrição, lá da FATESA. Por isso que a gente estuda, faz pós-graduação em prescrição, para que a gente possa personalizar, elaborar uma rotina de skincare específica para aquele paciente. Eu acho que principalmente aquilo que ele falou, e muito importante, a questão do pH da pele também, né? Nesse tipo de uso. E aí, quando a gente fala de lavar muitas vezes, a gente fala um pouco de efeito rebote, de oleosidade e tudo mais. Sim. Que aí vem ser uma outra coisa. Mas, e agora a gente fala também a questão de com que produto você lava a pele pela manhã e a limpeza que você vai fazer noturna. Mudou um pouco esse conceito. As etapas, né? As etapas. Sim. Então, isso a gente vai conversar num próximo episódio, porque não vem a ser esse tema, mas eu acho que a utilização de produto adequado, então, se a gente vai pensar em pré-procedimento e pós-procedimento, a gente pensa num volume até de comprar um produtinho ou de mandar manipular, um que dure, por exemplo, se a gente quer pré-procedimento, eu acho que a utilização dele por 15 dias, procedimento, pós-procedimento, 15 a 20 dias, é o volume que você vai mandar prescrever, né? Isso. E aí acabou, e aí ele vai retornar até você, e aí você vai voltar a prescrever, porque aí muda a condição dessa pele. Com certeza. A necessidade mudou. Muda a necessidade. O programa terapêutico mudou, o procedimento depois de 21 dias é outro, né? E assim, o que eu acho que é carro-chefe, que ele falou também, antioxidante. Sim. Sempre, sempre, sempre. Sim. Né? Isso não vai mudar. Sim. Mas antes, depois, durante, para sempre, toma e tudo, né? Toma cúrcuma, passa cúrcuma, né? Eu acho que o pessoal vai se surpreender com essa história da cúrcuma tópica, né? Eu legal, acho que é muito novidade legal aí, né? E para fechar, pós-procedimento na área de estética íntima. O doutor participou de procedimentos de estética íntima, né? Nós participamos lá. E alguns ginecologistas prescrevem, alguns profissionais da saúde, sabonete que contém ativos calmantes. O que a gente precisa? Porque às vezes não vai passar creme, não vai ter uma rotina de skincare quando eu falo de pós-procedimento íntimo. O que a gente pode pensar de prescrição após procedimento de estética íntima? Pensando na região externa, Cris, a gente trabalharia com agentes de hidratação também. Às vezes, uma base gel-creme para aplicação. Um sabonete em si ainda eu iria para o sabonete específico para essa região. Não que ele tenha ali ativo específico, mas o específico indicado. Aí como complemento um agente de hidratante externo. Somente a base de pantenol ou ácido hialurônico. Que vai ter menos irritativo e tem um efeito calmante assim excelente. E com relação ao pH, a gente sabe que o pH da região íntima é diferente da região do corpo. Como que é esse pH desses sabonetes de região íntima?
Ele tem o pH compatível com a região, por isso que a gente não deve usar aquele sabonete ou shampoo para o corpo inteiro. Então, ele vai ter a finalidade específica. Por isso, também não usar o sabonete infantil nessa região, porque ele não é com o pH compatível ali da região. Então, é importante usar o específico para essa região, porque ele foi desenvolvido e tem um pH compatível com aquela região. Agora, a frequência de uso ao dia em si, muito vinculada também à prescrição do ginecologista, né? Dependendo de cada ser em si. Mas para a região externa, a gente pode ir com agente de hidratação. Ele tem um bom efeito. Eu já vi alguns com prebióticos, prebióticos, né? Corrigindo. E aí eu acho interessante, mas tem uma pegadinha que é você deixar um pouquinho mais de tempo. Não passe enxágua, deixa um pouquinho mais, mas já são de linha comercial também, de prateleira e... Que também são bons, né, doutor? Todo produto que é enxaguante, a gente não pode esperar muito de ativos que estejam ali, porque vai passar e vai tirar. Então, o que traz efeito mesmo é aquilo que permanece tempo em contato, né? Mas nós temos alguns, até tem alguns projetos de produtos para a área íntima com esse tipo de ingrediente. Ele auxilia, mas ele não é o promotor principal. Vai muito daquele produto que vai permanecer em contato. O que é muito importante, se você vai usar um produto, tem que ser o que está prescrito para essa região íntima. Não deve utilizar de outra parte do corpo para essa região. Até porque quando é desenvolvido um sabonete íntimo, você tem ali todo um guia de etapa para desenvolvimento desse tipo de produto, para garantir que eu tenha ali, principalmente, a segurança no uso desse tipo de produto. O pH da região íntima é mais ácido, mais neutro? E aí? Eu acho que ele é próximo do neutro. Ele não é tão ácido como a pele, penso eu, pelo que eu andei lendo, enfim. Até por conta das infecções oportunistas que a gente tem recorrente, né? Então, acho que seria importante que nós trabalhássemos esse pH um pouquinho, levemente próximo do neutro, né? Para chegar no que seria o pH da região íntima, né? Ô, Cris, mas eu não acho que ele é básico, não. Básico, agora me fugiu. Não. Também acho que o pessoal fala que ele é mais básico, mais básico pensando num pH ácido que é igual ao da pele, que é 4,5. Não chega. Mas seria ali um 5,5, 6, não chega a dar o 7 igual o pH neutro de água, por exemplo. Isso. Eu acho que quando a região íntima, ela vai mais próximo do neutro, a gente tem infecções oportunistas. É difícil tratar a região íntima. E por outro lado, se ele fica mais ácido também, você tem outros tipos de infecções. Ressecamento, prurido, né? Coceira. Eu acho que deve ser entre 5,5 e 6. Sim. Tenho impressão. Com certeza. E aí? Esgotamos os nossos... Não, se deixar a gente fica mais. Sim. Pessoal, essa foi a nossa temática do Beleza na Lata, que agora cada vez mais técnico. Estreamos, então, a nossa segunda temporada, o primeiro episódio que foi feito com muito carinho. Nós temos aí um convidado mega especial, que é o Dr. Rodolfo, e eu, a doutora Gi, preparamos para vocês aí que vem pela frente, vocês vão adorar, porque dá para aprender bastante. Vai ser um canal onde vocês vão ter um canal de atualização e tudo que tem de novo na área de estética vai ser comentado e discutido de forma técnica aqui, né, Gi? Eu espero que todos tenham gostado. A gente quer receber opiniões. A gente quer que todo mundo participe de uma forma... muito ativa, no sentido de dizer, eu gostei ou não gostei. O não gostei é importante também, e dar sugestões, temas, a gente está aberto a isso. Dizer, Gi, Cris, sim, isso pode ser mudado, isso. Então, a gente quer isso, né, Cris? A gente quer criar essa comunidade que vem a sempre ajudar e contribuir mais e mais para que a gente possa trazer
mais informações. Essa temporada 2, ela foi atendendo a pedidos. Os profissionais da área têm bastante dúvida e queriam ouvir de forma mais em debate, técnica, né, as questões na área de estética para sentir segurança. O que eu posso ou não fazer, dá ou não para confiar nas informações, né, gente? Mas a gente ainda vai falar das famosas, do que tá tudo errado. Vai ter famosa, vai ter. Vamos ter. Pode, não pode. Sabe, Nós vamos às ter vezes quadros aqui que vai ser bem esclarecedor, mas descontraído para vocês. Às vezes a gente critica umas... Doutor, muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Sempre a gente aprende com ele, né? Eu fui tirando dúvida, fui anotando bastante coisa aqui. O bastidor certamente vai render mais do que rendeu aqui também o nosso episódio sobre o que fazer, o que prescrever após procedimentos estéticos. Muito obrigada aí pela sua audiência. Não esquece de curtir, compartilhar, teclar aí no seu sininho que aparece para você sempre ser informado sobre novos episódios que vêm por aí nessa segunda temporada. Um grande abraço para vocês. Até o próximo. Grande abraço, gente. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Tchau.